É um gênero literário que nos vem da Antiguidade Clássica, que nos vem da Grécia, como tantas e tantas coisas que definem a nossa civilização ocidental. E o grande fabulista grego, não o único, mas o mais conhecido de todos, e aquele cujas fábulas nos chegaram, é Esopo. E o gênero foi cultivado também em Roma, em latim. Houve um grande fabulista latino, que evidentemente teve a Esopo por modelo, chamado Fedro, que era um escravo liberto, um escravo de Augusto, liberto. E escreveu muitas fábulas também, fábulas estas que os estudantes de latim do terceiro ano de latim, segundo, terceiro ano de latim do meu tempo, quer dizer, foi logo depois da proclamação da República, usavam fábulas, ouviam-se as voltas com fábulas de Fedro para traduzir nas aulas de latim. E eu, que era vadio, que eu não estudava para as aulas de latim, eu tinha que cortar uma volta. E depois, por acaso, quando eu já era mais crescidinho, fui fazer o clássico num colégio em Nova Friburgo, onde nós tínhamos umas 3 aulas de latim por semana, dadas em latim. Entregávamos uma tradução de latim para português 6 noites por semana. De modo que ao cabo do primeiro ano, bem ou mal, eu já sabia um bocado de latim. A gente aprende, né? Por mais vadio que fosse ou que tivesse sido. Pois bem, o Fedro foi um dos autores empregados no ensino do latim a jovens adolescentes, na época em que eles estudavam latim, tanto aqui quanto no Velho Mundo. E foi através de Fedro que eu travei conhecimento com o gênero fábula. O que eu vou dizer do gênero fábula? São histórias curtas, as personagens que entram em jogo são de toda espécie, muitas vezes são seres humanos, outras vezes são animais, outras vezes são até objetos inanimados, se calhar, mas que estão, num dado momento, estão interagindo e daquela ação mútua, daquela ação recíproca, sempre acaba surgindo uma lição de moral, ou mais sucintamente, como chamasse em português esse tipo de lição, a moral da história, a moral da fábula, ou seja, a conclusão apta a servir de exemplo na vida moral de cada um. Os escravos, muitas vezes, muitíssimas vezes, os escravos, sobretudo os escravos de cepa helênica ou helenística, ou seja, provenientes daquela parte do Império Romano onde se falava grego, que tinha sido parte do grande Império de Alexandre de Macedônia, eram homens instruídos, eram homens que muitas vezes desempenhavam função de professores, de crianças e de adolescentes. A palavra pedagogo tem tudo a ver com esses escravos. O pedagogo era o escravo encarregado de levar os filhos do senhor à escola, ao ludus, onde ele recebia a sua instrução básica. E a palavra pedagogo provém de 2 palavras gregas, paidos, que é menino, e o verbo ago, que significa conduzir. O pedagogo é quem conduz a criança, o menino, e não apenas no sentido material, de levar à escola, por exemplo, mas muitíssimas vezes no sentido figurado, no sentido translatício, intelectual e moral. O pedagogo, muitas vezes, foi o primeiro professor da juventude romana. E daí a palavra que entrou nas nossas línguas e que foi tão dignificada ulteriormente, ou pelo menos deveria ser ainda nos nossos dias, quando nós pensamos em pedagogo, em pedagogia, em educar, no ato de fazer de uma criança um homem e um cidadão. Tudo isso tem muito a ver com o conceito de
pedagogo. De modo que essas fábulas, como eu dizia, são histórias curtas, são histórias, eu acho, histórias atraentes. E tem também a sua utilidade no ensino de idiomas, porque não são longos textos, são textos curtos, numa linguagem normal, digamos assim. Não é a linguagem retórica dos grandes discursos de Marco Túlio Cícero, ou não é a linguagem poética de Virgílio ou de Horácio. São inversos, mas é uma coisa muito mais liana do que a grande poesia e a grande oratória. E também por esse lado são muito atraentes, penso eu. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre foi d'animal, intérêt et principal. Eu vos pagarei, diz-lhe ela, antes de agosto. Agosto, no norte da Europa, é o mês das colheitas. Já é quase no final do verão, é quando se colhe o trigo no norte da Europa. Eu vos pagarei antes de agosto, foi d'animal, palavra de animal. Esse foi aqui, que a palavra foi significa fé, mas significa também honra. Como nós dizemos na expressão, é uma pessoa de boa fé, é uma pessoa honrada. Ele agiu de má fé, ele agiu desonrosamente. Aqui, foi d'animal, o sentido é esse, é honra de animal. Intérêt et principal. Intérêt são os juros, os interesses. Et principal, e o principal, e o capital. A formiga não é emprestadeira. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Isto é uma figura chamada litote, ou litotes, que consiste numa ironia que implica também uma contradição. A litotes é a figura que nós dizemos, ele não é muito inteligente. Querendo dizer, ele é extraordinariamente burro. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. A formiga não é emprestadeira, e este é o seu menor defeito. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Que fazias no tempo de calor? Diz ela a essa emprestadeira. O francês tem dois verbos diferentes que ambos traduzem a ideia de emprestar, porém de maneiras diferentes. O verbo prêter e o verbo emprunter. Prêter, que tem exatamente o mesmo étimo do português, emprestar menos o prefixo, emprestare, emprestar, do latim in mais prestare. O francês tem prêter, é emprestar no sentido ativo. Eu emprestei meu livro ao meu colega de carteira, que não tinha livro. Je lui ai prêté mon livre. E há outro verbo, que é o verbo emprunter, que é tomar emprestado. Nós não temos um verbo. Eu sei que em alguns lugares do Brasil, eu acredito que principalmente em São Paulo, usam o verbo emprestar no sentido de tomar emprestado. Isto é muito mal português, ou melhor, isso não é português. Eu emprestei a caneta do meu primo, quer dizer, eu tomei emprestada. Emprestar nesse sentido não é português. O francês tem esses dois verbos. La fourmi n'est pas prêteuse. A formiga não é emprestadeira ou emprestadora. Prêteuse é o feminino de um nome de agente, prêteur. E esse sufixo er, de prêteur, corresponde ao sufixo or em português, que é um sufixo de agente, emprestador, cobrador, falador. A formiga não é emprestadora, c'est là son moindre défaut. E agora, outro nome de agente com o verbo correspondente a prêter. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Que fazias no tempo de calor? Diz ela a essa emprestadora. E agora a cigarra, que está na pior, humildemente responde:
Nuit et jour, ne vous déplaise. Oh, perdão. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Noite e dia. A quem quer que viesse, ou a quem quer que passasse, je chantais, ne vous déplaise. Eu cantava, que isso não vos desagrade. Ne vous déplaise é um subjuntivo optativo.